Boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou fazer um geralzão aqui da nossa aula de Primeira República, tá bom? Esse conteúdo é um conteúdo que está no livro de vocês, então é uma revisão, tá? Então, Primeira República, Dominação e Resistência. Nós realizamos uma live semana passada. E na live a gente comentou um pouco sobre algumas questões, né, do período da República Velha ou República Oligárquica, como é conhecido esse primeiro período republicano do Brasil, que vai da sua proclamação de 1889 até 1930, né? Quando nós temos então a chamada Era Vargas, que a gente vai entrar já nessas próximas semanas. Então, assim, fazendo uma pequena revisão, vocês sabem que a proclamação da República ela não foi algo tão desejado, né? Ela, assim, foi e não foi, na verdade foi um golpe, né, que se instaurou e que acabou depondo, né, a monarquia, né, um golpe organizado por Deodoro da Fonseca, articulado por Benjamin Constant, né, entre outros personagens importantes nesse período, que tem como pano de fundo aí as questões abolicionistas, né, a favor aí da abolição, ou quem sabe até um certo medo, né, dessas questões pós-abolição, caso a monarquia ainda existisse, ou caso a monarquia ainda persistisse, né? Ou seja, se não houvesse ocorrido golpe, o que poderia ter acontecido com essas questões abolicionistas. Na verdade, o que eu estou colocando aqui é uma hipótese nova que surgiu a partir de um texto que eu li essa semana, sobre uma carta, uma possível carta da princesa Isabel, que ela teria escrito, né, nessa carta para o Visconde, eu me fugiu o nome dele agora, mas eu vou compartilhar esse texto depois. E, na verdade, há uma certa dúvida, né, se a carta realmente foi escrita por ela ou não. Mas, assim, suscita algumas questões interessantes, né? Uma delas é de que, assim, como foi ela quem assinou a Lei Áurea, né, abolindo a escravidão, nessa carta havia alguns interesses, assim, por exemplo, de reforma agrária, ou seja, distribuição de terras, inserção dos negros, desses negros recém-libertos, dentro dessa nova sociedade, ou seja, inserir os negros. Então, havia um projeto que ela enunciava nessa carta, e nesse projeto ela pretendia inserir esses negros recém-libertos nesse mercado de trabalho, né, e tal, e nesse processo de reforma agrária. Então, assim, me fez pensar que, quem sabe, a proclamação da República também não foi uma forma de evitar que esses tipos de situações ocorressem no país, porque, como eu já comentei para vocês, a República Oligárquica ela é a consolidação, né, do poder dos coronéis, do coronelismo, né? Então, o que os primeiros presidentes fazem? Eles simplesmente, principalmente a partir de depois dos dois militares, né? Porque os militares, tanto Deodoro da Fonseca quanto Floriano Peixoto, né? Eles ainda vivem um momento conturbado assim da sua presença no poder, porque eles são extremamente autoritários. E essa autoridade incomoda demais a elite cafeeira, né, naquele período. Então, assim, foram dois presidentes que não conseguiram permanecer por muito tempo, nem Deodoro, nem Floriano. Né? O Floriano, pelo seu excesso de autoritarismo, ao ponto assim de mandar matar quem fizesse oposição a ele, tá entendendo? Então, é com os primeiros presidentes civis, no primeiro momento Campos Salles e depois Rodrigues Alves, que eles vão então consolidar essa política oligárquica, ou seja, ele dá essa total autonomia aos recém-formados estados, porque antes da República eram chamadas províncias, então aos recém-formados estados, que eles tinham então total autoridade, né, total autonomia para
resolverem suas questões internas do jeito que eles achassem que deveriam resolver, tá? E aí surge então essa política coronelista, né, em que você tem então, e aí eu vou passar um slide aqui, ó, nós vamos ter então essa política coronelista, tá? Que também é chamada de política dos governadores, tá? E que você tem então no poder municipal os coronéis, definindo então os votos e definindo quem são essas pessoas a serem votadas, né? Então, esses governadores do estado são escolhidos entre eles, os votos são direcionados para eles, esses governadores do estado garantem votos para eleger o governo federal, que em troca, então, oferece o quê? Apoio político e financeiro aos governadores de estado, que repassam, então, essas verbas e benefícios para os coronéis. Tá? Então, essa é a chamada política aí dos governadores, que, como eu falei, concebida aí, ó, pelo presidente Campos Salles. Então, Campos Salles é o primeiro presidente que, de fato, ele vai bater o martelo, né, em relação a essa política brasileira nesse momento, a essa política coronelista, tá? Então, retomando, pessoal, gostaria de fazer uma correção, não é Rodrigues Alves, né? O primeiro presidente é Prudente de Moraes e depois vem Campos Salles, tá? Rodrigues Alves, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto a ser eleito, né? E aí o seguinte, que eu queria dizer para vocês é que, então, o presidente, ele simplesmente, esse Campos Salles, ele simplesmente outorga, né, aos estados o poder de organizar a política do jeito que eles acharem que deveriam organizar, né? Então, tem uma fala dele, muito interessante, que ele diz assim, prestem atenção. Nessa, como em todas as lutas, procurei fortalecer-me com o apoio dos estados, porque, não cessarei de repeti-lo, é lá que reside a verdadeira força política. Então, ou seja, é nos estados que reside a verdadeira força política. Então, os estados é que vão dizer como é que vai ser organizada essa política brasileira. Estão entendendo? Em que pese os centralistas, o verdadeiro público que forma a opinião e imprime direção ao sentimento nacional é o que está nos estados. É de lá que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam, agitadas nas ruas da capital da União. Então, Salles, 1983, isso aqui foi uma passagem, né? Esse ano, obviamente, a pesquisa que foi feita, né? Então, o que ele fala aqui? Que ele, em primeiro lugar, ele deixa claro a prioridade atribuída a um dos cenários da República, né, a dos estados da federação, em que dominam e se digladiam as oligarquias regionais, onde predomina a relação pessoal, a política do favor, nos quais se perpetuam as práticas coronelísticas. Então, cabe aos estados definir a política do país. E essa política ela vai ser definida, obviamente, pelos dois mais fortes estados do período. Então, veja bem, quando a gente coloca assim política café com leite, como vocês estão vendo aí, é por quê? Porque São Paulo e Minas Gerais tinham uma representatividade política muito grande e muito forte. São Paulo, por ser o maior produtor de café e por concentrar essa elite agrária, tá, do Brasil, e Minas também. Minas não fica atrás, tá bom? Então, são esses dois grandes estados. E, como eu falei, isso não quer dizer que os outros estados não tenham força política. Eles tinham, tanto é que essa força política garantia, ora a eleição dos paulistas, ora a eleição dos mineiros, tá bom? Pois bem, o próximo aí vai falar exatamente dessa política café com leite, tá? Aí. Então, Minas e São Paulo. Minas, por sua hegemonia eleitoral, era o maior curral eleitoral da época, né? E, portanto, tinha uma representatividade muito grande no parlamento e também por ser o segundo maior produtor de café. E, como eu coloquei, haviam ainda 4 estados com acentuada importância no cenário político, que eram Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.
tá? Então, esses são os 4 estados que têm uma força também muito grande, né, no cenário político brasileiro, tá bom? Pois bem, indústria e operários na Primeira República. Eu comentei no nosso primeiro vídeo, né, que havia uma indústria incipiente nesse período, porque o forte industrial no país vai ocorrer durante a Era Vargas, tá? E nesse período, a Primeira Guerra Mundial, ela tem um papel importante dentro desse processo, tá? Por quê? Porque de 1907, entre 1907, no ano de 1907, como está aí, você tem 3.258 indústrias e 149.018 operários. Em 1920, esse número quase triplica, né? Quadruplica, né? Então, você tem 13.333 indústrias e 275.512 operários. Então, isso quer dizer o quê? Que a Primeira Guerra Mundial, de certo modo, ela vai alavancar essas indústrias aqui no país, como eu disse, são indústrias que eu posso dizer de bens de consumo, né? Não são indústrias de base, as indústrias de base elas vão surgir já com a Era Vargas, tá? E como eu comentei no outro vídeo, né, naquela live que a gente fez, a Primeira Guerra vai fazer com que muitos europeus saem da Europa, né, e imigram, né, eles vão ser imigrantes que chegam então aqui ao Brasil, o Brasil que fomenta esse processo, por quê? Porque a ideia de que o negro é incapaz, né? Não é capaz de trabalhar, então é a mão de obra branca, que é essa mão de obra especializada, essa mão de obra perfeita, né? Assim, são brancos, então sabem mais que os negros, é essa mão de obra que vai ser incentivada a vir para o país. E esses operários, e essa mão de obra que vem, ela vem imbuída, tá, dos ideais socialistas, porque o século XIX na Europa, principalmente Inglaterra, Alemanha, França, você tem uma efervescência muito grande, né, dos operários nas indústrias europeias, né, operários que estão buscando o seu lugar no mundo, né, porque até então havia uma exploração muito grande dessa mão de obra. Eu já falei várias vezes para vocês isso, né? Trabalhavam mais de 12 horas por dia, não tinham direito a férias, o salário era muito baixo, você não tinha nenhum tipo de proteção trabalhista, como a gente fala, né? Então, essas conquistas, elas foram acontecendo durante, vamos dizer aí, da metade do século XIX para o seu final. Então, grandes conquistas da classe operária europeia, ela ocorreu na metade do século XIX para o seu final. E esse pessoal que chega no Brasil no início do século XX, chega ou tendo vivenciado essas conquistas, ou tendo ficado sabendo dessas conquistas, tá entendendo? E que chegam aqui no Brasil, encontram uma situação de exploração trabalhista muito grande e que começam então a se organizarem e a também promoverem essas, vamos dizer, essas revoltas, né, que lá na frente nós, tanto que esse primeiro momento da República também vai ser marcado por greves, por movimentos grevistas, que também então vão buscar consolidar essas conquistas trabalhistas, tá? E aí, como eu falei, 4 fatores estimularam a industrialização brasileira. Os capitais nacionais, que foram acumulados com exportações agrícolas, sobretudo do café, a disponibilidade de matéria-prima, a grande oferta de mão de obra barata, tá? E um sistema de transporte ligado aí aos portos, tá? Então, aí você tem a chegada de imigrantes aí alimentando essas grandes regiões, tá? Pois bem, aqui vai falar sobre São Paulo, tá? Nós vamos encerrar aqui, nesse primeiro momento. Eu irei fazer mais uns 2 vídeos falando sobre República, tá bom? E vamos ver se eu consigo colocar tudo hoje para a gente fechar aí esse período da República Velha.